Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Fantin, professora alfabetizadora há mais de 15 anos. E você que está chegando hoje aqui no canal, se considere inscrito, já deixa o seu joinha, compartilhe este vídeo para que o YouTube entenda que é relevante o assunto, espalhe para mais professores poderem também, assim, alfabetizar com mais eficiência e mais excelência, pois esse é o nosso objetivo, não é? Muito bem. E qual é o assunto de hoje do nosso vídeo? O assunto de hoje é a diferença entre aluno alfabético e aluno alfabetizado. Há realmente diferença entre essas duas nomenclaturas, entre esses dois conceitos? E qual a importância de nós sabermos isso? E você então, que já se interessou pelo assunto, fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza de que você não vai se arrepender e vai valer muito a pena. Vamos lá então? Bom, então é o seguinte, há sim diferença entre um aluno alfabético e um aluno alfabetizado. Há muita diferença entre esses dois conceitos, tá? E por que é que nós temos que saber a diferença entre um e outro? Para nós sabermos nos posicionarmos diante da aprendizagem desse aluno. Por isso que nós temos que saber ter clareza desses conceitos. Então, vamos lá. Um aluno alfabético. O que é um aluno alfabético? Alfabético, primeiramente, é um nível, é o último nível do conhecimento da escrita, né? Segundo a psicogênese da língua escrita, é o último nível das fases que o aluno alcança. Então, é o nível alfabético. E o que é que representa essa fase? Ela nos diz que o aluno já compreendeu na totalidade o sistema de escrita alfabético, ele já sabe como representar a fala, porque é isso que a escrita representa, a fala, e representa como? Através dos fonemas, né? Através dos fonemas. Então, este aluno é o alfabético. Vejam que o aluno alfabético ainda, ele tem ele não está, nós temos o aluno alfabético e o aluno alfabético ortográfico. O que é o aluno alfabético ortográfico? É quando o aluno já coloca nas suas escritas as convenções ortográficas. Então, o aluno alfabético, ele tem, ele escreve muito errado, não tem muitos erros de ortografia, isso mesmo, porque ainda ele está se apropriando dessas convenções ortográficas que não são nada fáceis. Por que nada fáceis? Primeiramente, o aluno alfabético, ele entende, ele sabe como registrar aquele som que ele está ouvindo, tá? Então, ele registra o som que ele está ouvindo. Por exemplo, chapéu. Então, para ele, é muito fácil ele colocar o X, o A, o P, o E e o U. Então, ele já escreveu chapéu, porque o chá, para ele, a sonoridade ali é muito clara de que é o X com A. Então, ele resolve todos os problemas dele, assim, se baseando exatamente no som que ele ouve, tá? E como é que ele vai, então, aprender que, para todo mundo entender que é chapéu, que precisa ser com CH? Aí o ensino vai ser de uma outra forma, tá? O ensino já não vai ser mais focado no que a escrita representa e como representa, vai mudar o foco, porque isso ele já sabe. Então, o ensino ortográfico precisa ser muito explícito. Colocar mesmo, falar para a criança que tem som de X, mas há uma outra maneira também de marcar esse som, que é com CH. E a partir daí, o aluno vai descobrir que, embora tenha o som, há duas formas de marcar esse som, tá? Então, o ensino
é já de uma outra maneira, é mostrar para a criança agora que existem outras formas de marcar aquele som, que não é só com o X, mas que também existe o CH, e mostrar outras palavras que são escritas com CH e que têm esse som de X. E assim as convenções ortográficas, através de análises, né, focalizadas, ele também vai se apropriando das convenções da nossa escrita, tá? Que é justamente ortográfica também. Então, o aluno alfabético, sem estar ortográfico, ele é assim, ele ouve o som, ele registra da maneira como ele ouve, tá? Então, muitas vezes, se ele fala bolo, né? Bolo. Então, ele vai escrever B-O-L-U, porque ele ouve U, tá? Muitos marcam O, perfeito, mas outros vão marcar U, então, porque como ele ouve. Então, ele é uma escrita alfabética mesmo assim, tá bom? Tá, então aqui acho que está compreendido o conceito de aluno alfabético. Agora, o aluno alfabetizado. O que é um aluno alfabetizado? O aluno alfabetizado, ele produz textos, né? Textos pequenos, ele já produz, ele já lê com autonomia, tem já uma certa fluência, uma fluência leitora, e essa escrita dele vai ter ele já vai registrar de maneira com convenções ortográficas, já vai pôr ali mais uma escrita ortográfica do que somente alfabética, tá? Então, esse é o aluno que está alfabetizado. Ele já lê com certa autonomia pequenos textos, com certa fluência, e também já produz. Então, ele já tem autonomia tanto na sua leitura quanto na sua escrita, tá? Esse é o aluno alfabetizado, que nós podemos classificá-lo assim. Aonde, então, que está o X da questão e que pode pegar, né, os professores aí no erro, se assim, né, podemos dizer. Quando o professor considera que o seu aluno alfabético já consegue ler sozinho, ele já consegue escrever de tudo, ele já não precisa mais do meu auxílio, porque ele, afinal de contas, ele já está alfabético. Então, de certa forma, o professor já dá uma certa distância daquele aluno, já o enxerga com muita autonomia e acaba que não dando mais uma atenção necessária, porque acho que o aluno já está totalmente autônomo, tá? Então, aí o professor fala, ufa, já alcançou o nível alfabético, agora eu já posso olhar para os outros. Ele já alcançou o que precisava, agora ele vai sozinho e eu vou dar atenção para os outros. Então, é nesse erro que nós cometemos, tá? Não, o aluno alfabético, ele não está autônomo. Nível alfabético de escrita não significa autonomia completa, não significa. Ele precisa ainda de muito apoio nosso, porque primeiro, ele não escreve ainda com as convenções ortográficas, ele precisa ainda de um ensino explícito para isso, ele precisa aumentar a sua fluência leitora, então ele precisa muito ainda da nossa ajuda. E uma coisa muito importante que eu quero pontuar, o aluno alfabético, é o seguinte. Eu sou aqui do estado de São Paulo, e eu não sei se agora o que eu vou dizer percorre nos demais estados do Brasil, tá? Mas aqui no estado de São Paulo acontece muito o seguinte: o aluno está alfabético, então ele escreve lá com todos os fonemas necessários as palavras da nossa língua, né? De acordo com aquilo que ele ouve, como eu já disse. Quando ele é colocado numa situação em que ele deve escrever um texto um pouco maior, vamos pensar assim, um final de conto conhecido, o que os professores começam a observar? Que aquela escrita alfabética que ele tem lá nas palavras
não ocorre na escrita do texto, do final do final do conto conhecido lá. Aí o que ele começa a dizer? Ah, mas esse é meu aluno aqui, ele é alfabético, mas ele é só de lista alfabético. Ele só escreve alfabeticamente uma lista, porque se for para escrever um texto, ele não é alfabético ainda não. Ele precisa ainda de muito que aprender para chegar no nível alfabético. Então, o que está na cabeça desse professor é que para determinados gêneros textuais, o conhecimento da escrita é um. É isso que ele pensa. Na verdade, falta para esse professor alguns conhecimentos em relação à escrita alfabética que eu vou dizer agora, que é o seguinte: quando o aluno está no nível alfabético, recentemente ele alcançou esse nível alfabético, ele é um principiante, certo? Ele é um principiante, tá? Se apropriando agora, né, de certos conhecimentos que antes ele não tinha, logicamente. E aí o que acontece? Quando ele vai escrever, há um descompasso entre o pensamento e a escrita. Ele pensa, mas na hora de registrar não há a mesma sincronia. Então, vai faltar letra, vai faltar sílaba, porque ainda ele está ajustando esses dois movimentos até ficar de forma mais automatizada. Então, a criança que está aprendendo, que já está alfabética, né? Está no nível alfabético da escrita. Então, ainda ela está aprendendo essa sincronia do pensar, né? Pensar como eu vou escrever, com quais letras eu vou usar, e na hora de grafar, não é ao mesmo tempo, não há essa sincronia. Então, por isso que acontece que na hora que ela vai fazer o texto lá, de final de conto, o que acontece? O professor acaba achando que ele é um nível de escrita para um gênero textual e outro nível de escrita para outro gênero. E na verdade não. Ele é alfabético, uma vez alfabético, para sempre alfabético, tá? Ele já compreendeu como é que se dá a escrita. Então, o que falta para ele é sincronizar esses dois movimentos, esses dois processos de pensar e grafar. É isso que está fazendo falta para ele, mas ele vai ajustando isso no seu desenvolvimento. A professora vai ajudando ele a fazer isso. E de que forma a professora vai ajudá-lo a fazer isso? Então, primeiro, não vai dar um final de conto para ele escrever, que para ele o desafio ainda pode ser grande. Então, você vai escrever dois versos de uma parlenda, ou uma parlenda ainda, uma quadrinha que seja menor, que seja menos coisa para ele escrever. Então, que ele vá, né, pensando e escrevendo, mas a quantidade menor, e aos poucos a gente vai aumentando isso, tá? Uma outra intervenção que a gente pode fazer também, ele escreveu lá, aí volta, mas aqui tá escrito bolacha, mas cadê o lá? Como que é o lá? Ah, é o L-U-A. E aqui, tá o L-U-A? Ah, pronto, não tá. Vou colocar aqui. Faça essa intervenção, volte com ele, aponte com ele. Mas cadê o pedaço? Aí você fala o pedaço, vai voltar o olhar, né, focado da criança. Então, são formas de nós ajudarmos o aluno a ajustar esses movimentos, tá bom? Então, o que nós não podemos incorrer, né, ter esse deslize, né, vamos dizer assim, é achar que a criança alfabética já não precisa mais de mim porque ela já é totalmente autônoma. Não, isso jamais, ela precisa muito ainda de você, do seu apoio. E também achar que para cada gênero textual é um nível de escrita, que para lista ela já está alfabética, mas para o texto não. Então, vocês viram, eu acabei de mostrar para vocês que isso não acontece. E a criança, então, que já está alfabetizada? A criança que já está alfabetizada, nós temos agora
é que alargar o conhecimento dela em relação à escrita ortográfica, aumentar então os níveis de compreensão textual desta criança e cada vez mais avançar no conhecimento da nossa língua, né? Que a nossa língua, então, nós temos que entendê-la, né? Que, lógico, nós usamos a nossa língua para nós nos comunicarmos, seja oralmente, seja por escrito, e também que há os gêneros, né? Que circulam no nosso meio. Então, aí o aluno também já vai se apropriando, né? Cada vez mais dos gêneros que circulam e qual é o objetivo de cada um, tá bem? Bom, espero ter passado aqui o meu recado, que você tenha entendido, que tenha contribuído para a sua prática. E nos vemos no próximo vídeo aqui no nosso canal Ana Alfabetiza, tá bem? Tchau, tchau, forte abraço!